Gente, bom dia, né? A gente vai iniciar hoje a nossa aula, né? A gente tem a grata participação hoje das psicólogas Aline e Gisele. Elas são psicólogas organizacionais. Eu vou deixar para que elas se apresentem posteriormente. E aí, antes de dar a palavra para ela, eu quero que a gente comece a falar um pouco sobre os nossos, os nossos avanços enquanto psicologia, né? O que a gente teve enquanto aula até agora, tá? Para que vocês tenham ideia de onde a gente parou e para onde a gente vai começar agora e posteriormente, tá? Então, assim, gente, vocês estão conseguindo ver meu computador? Pronto. É... Opa, só um minuto, tá? Pronto. É... A gente falou nas aulas anteriores sobre é, como o psicólogo se diferenciava dos outros profissionais da área de atuação, os diferentes níveis de intervenção, técnico, estratégico e político, né? Os movimentos de atuação da prática do profissional de psicologia, práticas tradicionais, uma ampliação das propostas de atuação para um modelo mais ampliado, né, que a gente aí entra em outros tipos de vertentes, que é a qualificação, que é pensar nas questões de condições de trabalho e higiene no trabalho, que é a ergonomia do trabalho, a gente entra na área de departamento pessoal e está mais atento às mudanças organizacionais que estão por vir. E num terceiro movimento, começa uma atuação em âmbitos mais complexos, que é conhecer o trabalho, ter consciência das atribuições dos trabalhadores de formas individuais e dos setores, né? E isso fazendo uma articulação junto com a missão e as estratégias organizacionais. Então, enquanto psicólogo organizacional, a gente precisa compreender qual a missão, né, e qual a estratégia da empresa na qual eu estou atuando. Qual o resultado que elas esperam que os funcionários deem, tá? Isso é nosso principal recurso, né? E aí, uma das coisas que eu mais falo com vocês é sobre as transformações no mundo do trabalho e as práticas que precisam ser emergentes. Né? Se dentro desse contexto a gente precisa alinhar os objetivos organizacionais aos objetivos das pessoas. Né? Será se as pessoas que trabalham na empresa na qual elas trabalham, elas têm o mesmo objetivo, né, de alcançar o êxito que a organização quer? Né? Porque a gente precisa pensar em funcionários parceiros do negócio, parceiros da empresa. E isso é muito importante nesse contexto de trabalho, eu saber quais os objetivos das pessoas. Por isso que nós psicólogos estamos nas organizações de trabalho, para que a gente tenha um aparato, né, de conhecimento do sujeito como um todo, né, para que a gente consiga perceber se de fato as expectativas profissionais dele vão ser atendidas dentro da empresa, tá? Então, essa é uma das grandes, dos grandes desafios da gente, porque isso não tem receita de bolo. Possivelmente vocês vão escutar das meninas os desafios que elas encontram em fazer um processo de recrutamento e seleção e encontrar a pessoa de fato ideal para o cargo. Às vezes são cargos simples, mas que não encontra pessoas que estejam de fato atendendo às necessidades da empresa, né? Aquilo que a empresa quer. Ou às vezes você encontra alguém muito bom, mas ela não se adequa ao que a organização espera, né? Ou a empresa não vai atender às expectativas dele, né? Enquanto profissional. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? E aí hoje, de forma muito específica, eu queria deixar a fala para as meninas, né? Para a Gisele e para a Aline. Eu acho que elas podem escolher quem pode começar,
sobre quais os desafios da prática em psicologia organizacional. E aí eu queria que elas compartilhassem com a gente, né, um pouco da experiência delas enquanto profissional, né, o que que elas têm como desafio, o que que elas esperam. Eu tô tentando abrir aqui de novo o Zoom, mas não tô conseguindo não. Só um instante, tá? Pronto, abri. E aí, gente? Pronto? Tô aqui na peleia, gente, entendendo ainda um pouco dessa tecnologia. Mas vamos lá. Quem gostaria de começar, Aline ou Gisele? Eu deixo Gisele escolher. Vai ser ela. Cadê ela? Ela tá aqui? Eu não tô vendo mais ela? Ela tá, o microfone dela tá desativado. Ah, Gi, tu quer começar? Pode ativar o teu. Oi, pronto, ativou. Pronto, Larissa, pode ser eu. Pronto. Eu tenho pensado diariamente, constantemente nesses desafios que a nossa profissão impõe, né? Assim, todos os dias. E ontem mesmo eu estava lendo, fazendo umas leituras, e estava lendo, inclusive, uma passagem, né, do nosso próprio Conselho Federal de Psicologia. Ele fala do princípio fundamental, né, que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, na dignidade e na promoção e na igualdade e integridade do ser humano, né, apoiando os valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que na prática, né, todavia, nem sempre isso é possível e é levado em consideração, e a gente sabe disso, quem está dentro das organizações, a gente sabe que muitas vezes a gente foge do nosso código de conduta. E para mim, isso tem sido diariamente assim, um dos maiores desafios. Porque assim, os meninos que estão assistindo vão ver mais para frente, agora que eu acho que estão fazendo essa introdução à psicologia do trabalho, mas vocês vão ver que a teoria nem sempre é possível aplicar. É sim, em algum momento a gente vai lembrar de alguma coisa que a gente viu na faculdade que é possível aplicar daquela forma, mas muitas vezes não é. E isso, assim, às vezes me dói, sabe? Porque eu tô lá para fazer isso, para trazer o respeito, trazer a promoção da liberdade. E nem sempre os colaboradores eles têm direito de fala, de escuta, né? Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão do autoritarismo, né? Então, cadê o respeito? Né? Eu, enquanto psicólogo, o que eu posso fazer para mudar isso? Nessa realidade dentro das organizações? Não é tão simples assim. A gente começa, eu fico pensando, eu falo mais dos processos de seleção porque é mais a minha área, né? Eu atuo na Grendene, eu nem falei para os meninos, eu atuo na Grendene como analista de recrutamento e seleção. Então, assim, os processos seletivos, a necessidade de buscar informações sobre os candidatos, muitas vezes atravessam a fronteira profissional. Às vezes eu me sinto mais assim como um investigador, sabe? O candidato ele tem o potencial, ele tem a competência, mas aí eu preciso ir para além disso, eu preciso ir ver se o candidato tem um nome negativado, eu preciso ver as redes sociais dele para ver como é que ele está na sociedade, porque isso entra dentro dos valores da empresa, da cultura, né? Uma empresa familiar, é uma empresa que preza muito essa questão de como eu me comporto na sociedade. E, assim, é uma realidade não é só de onde eu trabalho. Hoje em dia, em quase todas as empresas, elas estão exigindo cada dia mais. Então, assim, a gente acaba, às vezes, perpassando o que a gente mesmo acredita. Sim, mas o candidato ele tem um potencial. Assim, a gente fala que a gente contrata o caráter, desenvolve as habilidades, e às vezes eu não posso fazer isso. Às vezes é o candidato que eu preciso para aquela vaga. E aí? É um desafio muito grande para mim, sabe? E assim, eu tenho pensado muito nesse desacordo da minha prática com a minha, assim, com o que eu acredito, como deveria ser, mas nem sempre é tão fácil mudar, né? Por quê? Por conta dos valores, da cultura, e eu preciso seguir, assim, o que a empresa pede naquele momento, não é só o que é o melhor para o candidato, a gente tem que estar pesando sempre os dois lados,
né? E nem sempre a nossa palavra prevalece, tá? Eu já digo isso para vocês. A gente tenta, mas nem sempre prevalece. Então, assim, para mim, assim, fazendo um breve resumo, o desafio maior que eu tenho encontrado dentro dos processos de recrutamento e seleção, de trazer os melhores talentos para dentro da empresa, é esse, sabe? De, às vezes, não poder fazer o que eu acredito que é certo, né? De acordo com o que eu estudei, com o que a gente sabe que seria o melhor naquele momento, mas, assim, a empresa, ela não é o que ela busca naquele exato momento. Então, assim, é um desafio muito grande, porque dentro desse processo vai desencadeando muitos outros. Eu posso não encontrar a pessoa, né? Eu já passei 60 dias, 70 dias com uma vaga, que eu tinha um prazo médio de admissão 30 dias, sabe? Por conta de questões que vão, e aí às vezes a gente passa por incompetente, né? Ah, mas aí não conseguiu a pessoa ainda, mas não é tão fácil assim. Ver o tanto de coisa que entra dentro de um processo, uma vaga que era para fechar em 30 dias, eu fechei em 70, 80, né? Eu encontrei os candidatos, mas assim, não se adequaram à empresa, como Larissa mesmo trouxe agora. Então, assim, eu acho que essas práticas as nossas práticas de psicologia têm sido cada dia mais desafiadora. Muito mesmo, assim, a ponto de você parar, às vezes eu paro e fico, poxa, o que que eu tô fazendo, né? Mas, assim, a gente às vezes se desmotiva, só que aí vem também as motivações, né? Mas, assim, os desafios são inúmeros, são diários, todos os dias a gente aprende uma coisa nova, todo dia é uma situação diferente que você nunca viveu, principalmente para a gente que, assim, é o meu primeiro emprego depois de formada, né? Eu, Aline, e a gente às vezes se depara com situações que a gente nunca se deparou e a gente precisa resolver, porque as pessoas chegam e dizem assim: ah, leva para a psicóloga, ah, manda para a psicóloga, e aí a gente às vezes foge do nosso escopo, mas eu preciso fazer alguma coisa, só que eu preciso fazer algo que não fuja dos objetivos da empresa, e aí é onde eu tenho que parar, pensar qual é a melhor estratégia, chegar junto da minha equipe, né, dos supervisores, de outros analistas, até das pessoas que estão ali subordinadas, a gente chega e pede uma opinião, porque realmente a gente não sabe tudo e não consegue resolver tudo, às vezes, ali em tempo real. Mas, assim, acho que o que mais, os desafios que mais me preocupam dentro da minha área de recrutamento e seleção são mais esses, que às vezes trazem, assim, um pouco de angústia, né, e a gente está sempre tentando melhorar, né, a gente lê, a gente assiste, a gente conversa, e eu vivo conversando com a Aline, com o Marcelo, com Larissa mesmo, para ver como é que está o mercado e ver o que, que a gente pode trazer de diferente para o nosso ambiente de trabalho e que a gente possa também estar se diferenciando. Então, assim, vocês querem fazer pergunta quando as duas terminarem de falar ou vocês querem fazer já alguma pergunta para a Gisele agora? Vocês preferem que a Aline já comece a falar? Oi, gente. Tô vendo pelo chat, mas ninguém tá falando. Então vai lá, Aline, começa. Tá. Gente, bom dia. Eu me chamo Aline. Eu sou analista de RH do Grupo Cordeiro de Freitas, onde a empresa mãe é a Anjos da Guarda. Lá eu atuo como analista de RH generalista. Como assim? Eu atuo em todos os processos e todos os subsistemas. Então, eu tenho contato com RS, TID, com processo de desempenho. Fala o que é RS, TID. Ah, tá. RS é recrutamento e seleção, TID é treinamento e desenvolvimento, a gente tem AD, que é a avaliação de desempenho. Então, eu tenho contato com todos esses subsistemas dentro do departamento comercial da Anjos da Guarda. Então, hoje eu me vejo muito desafiada em alguns pontos que eu vou aqui citar para vocês. Primeiro, o processo de sensibilização de gestor, né? Porque antes de fazer qualquer processo dentro de uma empresa,
a gente tem que sensibilizar as pessoas que vão validar e autorizar aquele processo. Porque muitas vezes não é tão simples. Você tem uma ideia muito boa, você tem um projeto muito bacana, por exemplo, de implementar a PDL, que é o Programa de Desenvolvimento de Líderes, e não ter o suporte do gestor departamental. É muito importante que ele entenda a necessidade, que ele não entenda, por exemplo, um treinamento como a solução, como remédio para curar uma determinada ferida, mas não é assim que funciona. É entender que é necessário treinamento, que é a longo prazo, que no início a gente vai ter que tirar algumas pessoas do treinamento, colocar outras, que vai ter que balizar. Então, é muito importante essa sensibilização, eu me vejo muito desafiada nisso. Porque se ele é gestor, ele está ali por competência, porque ele realmente sabe o que é que ele está fazendo. Então, eu tenho que ir com muita teoria, com muito conhecimento também, para que ele possa confiar no meu trabalho e possa me dar esse suporte necessário. Outro ponto que eu coloquei aqui é alinhar e padronizar processos, porque como a Anjos da Guarda tem 160 agências, nós temos 160 gestores, né? Um em cada cidade. Então, como é que nós vamos conseguir fazer com que os processos estejam padronizados para que a gente tenha qualidade? Então, muitas vezes eu me vejo desafiada também por conta disso, para que eu consiga conversar com eles e eles entendam o que eu estou pedindo, me comunicar, que eles entendam a necessidade de fazer uma seleção bem feita, que mais na frente a gente vai ter um resultado melhor se a gente fizer o processo direitinho. Então, essa padronização, mas com flexibilidade, porque cada região tem a sua realidade. Então, é padronizar o processo, mas ser flexível. Que Caririaçu tem uma realidade totalmente diferente de Fortaleza, por exemplo, e que nós vamos fazer recrutamento totalmente diferente. A gente tem muita dificuldade em fazer recrutamento na Bahia, então eu tive que fazer um estudo de campo muito a fundo de como era que eu ia conseguir recrutar funcionário em Salvador. Então é um desafio também você fazer esse estudo das regiões para conhecer. Porque o recrutamento não é só você fazer um flyer de divulgação e divulgar a vaga, porque você pode não conseguir captar currículos. O teu microfone desligou. Aline? Aline? O teu microfone eu não tô te ouvindo, não. Alguém tá ouvindo a Aline? Fala novamente. Tá ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Aline? Voltou? Será que se ela desligar e sair e entrar de novo? Acho que é melhor. Sai e entra de novo, Aline. Aline? Sai e entra de novo, porque a gente não tá te ouvindo. Vamos só esperar só mais um pouco, tá, gente? Pronto, eu acho que ela vai entrar novamente. Só mais um pouquinho. Larissa, são os alunos de qual semestre? Quarto semestre. Quarto semestre. É a introdução à psicologia do trabalho no quarto. Eles iniciaram agora o que o psicólogo organizacional faz dentro do trabalho. Sim. E eu queria que vocês explicassem mais um pouco assim, detalhadamente a função de vocês lá, tá? Sim. Depois pronto, acho que foi. Voltei. Tá. Pronto. Agora foi. Pronto. Vai lá, Aline. Termino? Tá. Como eu estava falando para vocês, a questão da flexibilidade, de entender as regiões,
para poder a gente elaborar recrutamentos de qualidade, mas sem perder esse foco que a gente tem nos valores da empresa. Também treinar gestor e fazer o acompanhamento deles. É algo que eu me sinto muito desafiada, por eu estar muito em contato com o treinamento de pessoas, eu tenho um papel de educadora. Então, antes de todo e qualquer processo de treinamento, eu sempre procuro trazer para eles a perspectiva de que aprendizado é poder, que conhecimento é o que ninguém rouba, que você tem que estudar, que independente de você estar no cargo mais alto da empresa, você tem que se atualizar. Então, eu sempre me sinto desafiada a trazer para eles esse sentimento de que estudar é bom, porque se eles não forem com esse pensamento para um treinamento, a gente não vai ter um resultado legal, a gente não vai conseguir ter uma qualidade boa nesse processo. Esse papel de ser educadora, quando a gente entra, né, dentro de uma instituição como psicóloga, quando lhe diziam o seguinte: a pasta de TID é sua, toma de presente. A gente tem que ter uma postura também no seu dia a dia, porque a gente tem que estar alinhado às suas ações diariamente para as suas ações dentro de uma sala de treinamento. Porque senão eles vão dizer, não vão lhe dar credibilidade. Vai dizer, não, a Aline na prática ela não faz isso, ela é injusta no processo seletivo. Então, como é que ela vai trazer para a gente um senso de justiça? Então, ter esse alinhamento das suas atitudes diárias é muito importante da sua fala, a sua fala ser a sua prática. Mais ou menos isso. Ser imparcial e justo em RS, a gente hoje tem um processo para contratar vendedor, que foi feito um estudo através de uma consultoria. É uma consultoria Invita, que é lá de São Paulo, é composta por 16 funerárias do Brasil inteiro. Então, eles fizeram um estudo de campo para verificar qual era o perfil do vendedor que mais vende, né? Que faz venda de qualidade. Então, nós seguimos todo esse padrão e a gente nos processos seletivos, tenta ter essa flexibilidade de não triar muitos candidatos, não tirar do processo seletivo muitos candidatos, porque seleção de vendedor, a gente recebe muito currículo porque o turnover de vendas é muito, muito alto. O turnover que eu falo é a rotatividade. Então, nas vendas entra e sai muita gente, por conta que tem meta, não bateu a meta é demitido. Então, a gente tem uma rotatividade muito grande nesse departamento e por conta disso, os nossos processos ficam cada vez mais frequentes. O meu desafio para esse ano 2020 em RS é criar um banco de talentos nas regionais. Eu confesso para vocês que eu estou me desafiando para isso, mas eu ainda não consegui. Outro desafio grande que eu estou passando no momento é criar avaliação de desempenho para todos os cargos do departamento comercial, por conta que eu não estava vendo um resultado nos meus treinamentos. Mas Aline, tu não faz uma avaliação de conhecimentos no final? Faço. Eu faço uma avaliação e vejo o que eles absorveram do treinamento. Mas a gente entende que a absorção ela é 70% depois do treinamento é só 30%. Então, como é que eu vou saber se eles estão colocando em prática? Como é que eu vou saber se eu preciso repetir? Então, eu estou com esse desafio também de fazer a avaliação de desempenho 360. Eu convenci o gestor de que é necessário, porém é a mais complexa. É aquela que mais demora. E no comercial, a gente não pode perder, não só no comercial, em qualquer empresa, a gente precisa ouvir muito. A gente não pode perder tempo. Tempo é dinheiro, tem que ser rápido. Vamos, agilidade. Então, isso também é um desafio para mim, é criar essa avaliação, treinar as pessoas que vão avaliar, porque senão eles não vão avaliar do jeito certo, e depois colocar em prática. Cumprir prazos e burocracias. Sim, o psicólogo vai ter que ter atividade burocrática. Ele vai ter que receber um monte de documento de recrutamento, vai ter que analisar, vai ter que ver avaliações de conhecimento, vai ter que cumprir prazo do E-Social, por exemplo, de admissão, de demissão. Só tem até o dia 20 para demitir. Vamos, gestor, pelo amor de Deus, decida o que você vai fazer e tem que estar fazendo esse diálogo entre DP e gestor também. É um desafio muito grande. E atualmente foi algo que eu consegui recente, então eu não estou com muita experiência nisso, mas eu estou entrando no planejamento estratégico do departamento.
Então, eu estou participando de reuniões estratégicas junto com o superintendente e trazendo para ele alguns processos de conscientização, né? A gente está passando por esse momento da Covid-19 e o que está fazendo o departamento é ficar de pé, porque nós trabalhamos com venda PAP. Como está todo mundo isolado, ninguém pode ir para o PAP, então o vendedor tem que ficar em casa. Como é que o vendedor ia vender? Fala o que é PAP. Ah, sim, Eu já ia PAP. pedir pra... DP. Ela fala muitas siglas que eu tenho certeza. Ah, entendi. Pronto, vendedor PAP é aquele vendedor porta em porta. É aquele vendedor que sai de porta em porta batendo para vender. Então, a nossa modalidade de vendas hoje na Anjos da Guarda é essa. Aí, quando vê esse isolamento social, não pode sair de casa, fique em casa, como era que nossos vendedores iam vender? Aí a gente foi feita uma reunião e foi decidido que eles iam começar a fazer vendas por telefone, teleatendimento, televendas do nada. Então, foi essa saída que decidiram, e o que está sustentando e está fazendo dar certo é o engajamento da equipe comercial. Então, eles estarem engajados, eles abraçarem, eles verem a necessidade. Depois dos 5 módulos da Escola de Líderes, que é um projeto que a gente implementou, eles estão cada vez mais próximos um do outro, ajudando, e colocam no grupo, e colocam o que está dando certo lá em Quixadá, e colocam o que está dando certo lá em Fortaleza, ou aqui em Pau dos Ferros isso deu certo. Então, está tendo essa troca de espelho, que a gente só está conseguindo isso por conta do engajamento da equipe, por conta que eles abraçaram. E tudo que a gente... Por isso que é tão importante, no processo de treinamento e desenvolvimento, a gente engajar as pessoas que estão fazendo parte dele. Porque quando eles abraçam aquela causa, eles vão lá e conseguem. E está dando muito certo. Essa modalidade, eu acredito que vai ficar aí por mais tempo, se Deus quiser, quando a Covid passar, a gente vai ter 2 modalidades de vendas, a PAP e televendas também. Acredito que veio a trazer para a gente uma solução e que para a empresa vai ser muito bom, né? E a criatividade também dos nossos gestores foi muito importante. Outra coisa é que nós temos muitos perfis comportamentais dentro da empresa e a gente está tentando modificar alguns tipos de funções, né? E muitas vezes os gestores eles vão chegar para vocês que eu tenho certeza que dessas 20 pessoas participando, umas 10 vão para a psicologia organizacional, tenho certeza. Então, os gestores vão chegar para vocês e vão dizer assim, o cargo tal, eu preciso que vocês façam um diagnóstico desse cargo. Eles vão dizer desse jeito para vocês. E vocês vão dizer, mas diagnóstico de um cargo? Como é que eu vou fazer isso? É possível? Não, não é possível. Mas o que eles estão querendo dizer é que eles querem que vocês avaliem aquele perfil daquela pessoa, visualizem a descrição do cargo e verifiquem se aquela pessoa dá ou não para aquela coisa. Então, isso é muito importante hoje, fazer mapeamento de perfis dentro da instituição. Não é que você vai pegar uma pessoa naquela... Travou para mim, para vocês também? Travou, mas voltou, será? Ele volta automático? Sei. Sei que para ela travou. Agora travou? Voltou. Pronto. Eu acho que basicamente hoje são esses os desafios que eu tenho. E ficar alinhada, né, com todo o restante da empresa e acolher funcionário. E que a gente nunca pode perder essa característica de um RH acolhedor. Muitas vezes Tá travando. Oi. Oi.
travando. Pronto, voltou. Eu acho que é minha internet. Eu não paguei a internet. Tá travando bastante. Veja se conecta. Pronto. Pronto. Doutor? Eu voltei. Concluí, viu? Foi. Termina só a última fala que não deu pra gente ouvir, não. Acho que um dos desafios é estar alinhado. Um RH Sim, acolhedor, né? é o RH, aquela perspectiva de RH acolhedor, de quando o funcionário chegar, você a realmente entender a demanda, você fazer esse senso de justiça, mas não perder a sensibilização, a sensibilidade enquanto pessoa. É muito importante que no processo demissional, quando o gestor pede para que o RH acompanhe, uma demissão mais complicada e demite. Então a gente tem que sempre ter um controle emocional muito grande, tem que estar com a terapia em dias, tem que estar muito bem consigo para poder fazer o bem do outro. Que eu acho que é esse o nosso grande desafio da psicologia organizacional dentro das empresas no todo. É não perder o H de humano, né? Como a gente sempre fala. Isso. Pois é. Gente, alguma pergunta para ela sobre as práticas, os desafios? Ficou algo que vocês não entenderam? Querem fazer alguma pergunta para a gente depois ir para a segunda rodada de perguntas? Larissa, só uma ressalva, assim, para eles entenderem que, assim, cada empresa, cada estrutura, ela se comporta, né? Ela trabalha de uma forma diferente, né? Por exemplo, na Grendene, a minha forma de conduzir esses processos de recrutamento e seleção é um pouco diferente da forma como a Aline colocou que ela trabalha, né? Eu não me adentrei muito, mas assim, o processo de recrutamento e seleção, ele tem várias etapas, ele é muito extenso mesmo. E assim, a nossa prática dentro da organização não se detém só a isso, né? A recrutamento e seleção, mas como a nossa pasta, a minha, no caso, principal, um processo de recrutamento e seleção para a gente estruturar e finalizar, às vezes vai meses para uma vaga, né? Então, assim, só que dentro daquela ali já aparecem várias outras que eu preciso também trabalhar, porque o processo não pode parar, porque o gestor, principalmente quando a gente trabalha em uma empresa muito grande, eu estou falando porque eu acabei pulando algumas coisas que talvez faça sentido para eles agora, que depois que a Aline falou. Na Grendene hoje a gente tem mais de 1.800 funcionários. Então, vocês imaginem, né? Vários setores diferentes, manutenção, setor que fabrica um composto para uma chinela, né? Outro setor de almoxarifado, e tudo aquilo faz parte de um processo só. Né? E dentro do recrutamento e seleção, a gente tem, né? Eu acho que Larissa, não sei se já passou para eles, que existem vários tipos de recrutamento, né? Seleção externa, não, ainda não, né? Não, porque esse assunto ele só vem na gestão de pessoas, no Tá. Agora ele só vem de forma bem superficial quais são as atividades do psicólogo. Ah, entendo. Pronto, mas assim, só para vocês entenderem, então cada empresa ela atua de uma forma com a sua cultura, né? De acordo com eu acho que é bem cultura mesmo, né? Assim, já tem os processos bem implantados, né? Só que a gente tem também esse desafio de estar inovando, de estar trazendo coisas novas, diferentes, porque é isso que eles cobram da gente todos os dias também, né? A Aline falou que ela faz o diagnóstico, né, lá dos potenciais. Para a gente, eu chamo de avaliação de potencial, identificação de potenciais, que para mim é um desafio muito grande, embora seja muito prazeroso, porque é uma oportunidade que a empresa dá para o colaborador crescer dentro da empresa. Mas aí o meu desafio é encontrar aquela pessoa lá dentro. E às vezes a gente até encontra, porque dentro de um mundo de 1.800 funcionários, a gente tem muitos talentos, muitos potenciais, mas quando é requisitado uma avaliação de potencial, que a avaliação de potencial é quando eu vou identificar se aquela pessoa está preparada para atuar, né, para encarar um novo desafio, um novo cargo. Enfim, isso aí também vai
é um processo que demora muito, porque requer muita avaliação comportamental principalmente, e às vezes a gente faz todo o processo e quando está lá no finalzinho, você percebe que por alguns detalhes aquele colaborador ainda não está preparado, né? E assim, eu não posso dizer para o gestor que ele está preparado, porque lá na frente ele pode dar algum problema para a empresa, né? Aí vai voltar para mim, mas você não avaliou, não disse que ele estava preparado, e agora? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar, tem que sentar, tem que analisar muito. Acho que o nome faz muito jus ao nosso cargo, né? Analista. Porque a gente o tempo todo tem que estar fazendo análises principalmente de perfil comportamental, porque a gente, quando já fala assim, é psicólogo, né? Então, assim, eles confiam muito na nossa palavra. Então, essas análises, elas são muito importantes. E um dos desafios que eu acabei não citando especificamente, que eu também tenho, são esses processos de avaliação de potencial, de identificação de potencial. Uma empresa, quando ela é muito grande, às vezes, por exemplo, uma vaga para a área de manutenção industrial, é muito difícil encontrar os profissionais no mercado. Então, são as vagas que eu tenho mais trabalho. Então, o que eu posso fazer para me ajudar? E quando um gestor me solicitar uma vaga, eu já tenho uma ou algumas pessoas dentro da empresa e fora da empresa, né, que eu consiga acessar essas pessoas com mais facilidade, né? Então, o tempo todo pensando em estratégias, né? É fazendo um banco, como a Aline falou, um banco de reserva externo e interno também, sabe? Então, assim, é o tempo todo, né? Aí você faz integração de colaborador, que também faz parte do processo de recrutamento e seleção. Você faz entrevista de desligamento, que é algo que, assim, particularmente eu faço, mas a gente, assim, gera um pouquinho de angústia, sabe? Sempre que você vai fazer entrevista, às vezes é um colaborador bom, sabe? Mas por algum percalço, algum deslize, algum motivo até mesmo pessoal, ele acaba sendo desligado da empresa. E a gente não pode, em hipótese alguma, a não ser que um colaborador se recuse a fazer uma entrevista de desligamento, a gente não faça, porque é muito importante para o nosso trabalho também, né? Naquela entrevista de desligamento ali, que é um momento muito delicado, você tem que saber acolher o colaborador, a gente consegue absorver muita coisa, né, positiva, para desenvolver um bom trabalho dentro da empresa, a partir do que eles trazem para a gente, que muitas vezes para ele é bobagem, mas a gente pega alguma coisa que, aqui dá para eu melhorar, né? Só que muitas vezes também não dá, e você através da entrevista de desligamento, você entende que tem coisas erradas acontecendo, que tem coisas que precisam ser mudadas, mas você não consegue, muitas vezes, mudar. É aquilo que eu falei lá no começo, que, né, aí eu volto, mas por que eu não consigo mudar? Se eu estou aqui para fazer isso não é para acontecer assim. Mas, assim, são pequenos desafios que todos os dias a gente está... Sim, na entrevista de desligamento, a gente consegue ter indicador, né? A gente consegue ter indicadores muito fortes do que a gente precisa fazer ali a curto, a médio e longo prazo. E que muitas vezes a gente fica, meu Deus, será que eu consigo? Como é que eu vou levar isso? De que forma eu vou passar? Como é que eu vou dizer que foi por conta disso que levou a esse funcionário, por exemplo, ser desligado? Então, é um indicador muito forte a entrevista de desligamento. Verdade, e muito importante, né? E trabalhar com indicador também, eu esqueci de falar, a gente trabalha, né? Eu até tinha colocado aqui indicadores para explicar para eles, mas é outra coisa, é outro processo. Que mas faz parte também. Mas é um desafio muito grande. Que indicadores, para vocês que, não sei se já ouviram essa palavra, de indicadores, que a gente trabalha com indicadores dentro da organização, imaginem que é uma meta. Indicador é uma meta que a gente precisa acompanhar, a gente precisa cumprir, igual um vendedor precisa todo mês, os vendedores de Aline, cumprir as metas, senão vão ser desligados. A gente não tem essa ameaça de ser desligado, mas assim, a gente precisa acompanhar. E os indicadores, eles são muito importantes para as empresas, né? Porque eles estão ali acompanhando tudo que está acontecendo, se está bom, se não está, o que precisa melhorar. E a gente tem que estar ali, pelo menos no meu setor, cada pessoa tem os seus indicadores, acompanha os seus indicadores, e quando os indicadores não estão bons, a gente tem que correr para
recuperar, né? No recrutamento e seleção, por exemplo, a gente tem indicadores, né? Prazos médios de admissão, como eu falei para vocês lá no começo. O que seriam esses indicadores? Existem alguns níveis de cargo e eu tenho dias, né, para admitir de acordo com cada cargo. Um cargo operacional, que são os mais simples, eu tenho 30 dias, então eu preciso fechar aquela vaga em 30 dias, né? E assim sucessivamente. Cargos mais difíceis, eu tenho mais dias e por aí vai. Mas nem sempre a gente consegue acompanhar os E indicadores. quando tu fala dessas vagas de operacionais, explica para ele que não abre só uma vaga. Abre 30, 50 vagas Abre 100 de uma para a vez. gente fechar em o quê? 30 dias? 30 dias não, assim, é o prazo, mas às vezes, dependendo da urgência da produção, eles abrem 50 vagas para fechar em uma semana. E às vezes, eu não tenho um banco, reserva, porque eu já usei o meu banco e não deu. É tanta coisa no dia a dia que não deu tempo de estruturar um outro banco. Enfim, acontece também, né? Nem sempre a gente consegue deixar as coisas bem organizadas por conta das demandas do dia a dia. E aí, né, eu passo por isso sempre. Sempre. Gente, tem uma pergunta aqui de uma aluna e ela perguntou assim: é verdade que é difícil o aperfeiçoamento nesta área? Como se preparar para a atuação? Saber falar inglês, ter disponibilidade para viajar e etc. Se é difícil, volta só. Se é difícil o quê? A Aline tá aí? Acho que caiu. Tá ido. Não sei. Aline? Aline? A pergunta foi a seguinte: é verdade que é difícil o aperfeiçoamento nesta área? Como se preparar para atuação, para essa atuação? Precisa saber falar inglês, ter disponibilidade para viajar. Dizem que tem que ter uma preparação antes de atuar. Assim, eu acho que preparação a gente precisa para tudo, né? Para toda a área. E a psicologia organizacional não é diferente, né? E assim, existem hoje muitas pós-graduação, muitos cursos presenciais à distância que norteiam a gente nessa prática. Mas eu acho que a gente não deve se deter só a isso, né? Eu sou a prova viva, né? Foi recém-formada, sem experiência. A única experiência que eu tinha era em estágio, e dentre muitas pessoas muito preparadas no processo de seleção, eu fiquei. Então, assim, não se detenham a isso. Eu acho que a competência, o potencial, ele conta muito mais. Agora, é claro, a prática é quem ensina. A prática, não tenham medo, não tenham dúvidas que a prática é quem ensina a gente a atuar. Ainda hoje, né, eu já estou com um ano da empresa, mas todo dia eu estou aprendendo uma coisa diferente na prática e na tora, como o povo aqui diz. Né? Às vezes não tem quem me ensine ali, não. Eu vou lá, corro, busco, peço ajuda e vou fazer. E vou fazendo e vou aprendendo. Mas, assim, todo diferencial é válido e é muito válido. Fazer inglês, muito claro. A gente recebe estrangeiros na empresa. E se fosse para eu hoje falar com eles, atendê-los, eu ia ter muita dificuldade. E se chegasse uma pessoa lá do meu lado que soubesse, com certeza ela ia sair na minha frente, ia se destacar mais do que eu. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Não é que eu só vou me destacar se eu tiver, mas o quanto eu tiver, melhor, né? Para acompanhar o mercado de trabalho, seja ele qual for. A Aline tá aqui? Aline? Tô. Eu tive que sair e entrar novamente. Perdi a conversa de vocês todinha. Depois eu vou assistir no YouTube. Depois deixa eu te fazer a pergunta. Uma aluna perguntou se é verdade que é difícil o aperfeiçoamento nessa área. Vocês têm dificuldade de encontrar cursos, preparação para se aperfeiçoar? Como se preparar para essa atuação? Saber falar inglês? Precisa ter disponibilidade para viajar? Dizem que tem que ter uma preparação antes de atuar. A Gisele já falou a parte dela,
Quero te ouvir. Também é meu primeiro emprego, né? Eu me encontrei também na turma de Gisele no início do ano passado. Tá difícil a internet de Aline. É. Tá difícil, colega, tua participação. Voltou? Voltou não. Não. Mas. Eu penso que ela voltou e não. É. Mas, assim, enquanto ela volta, não é difícil, não. Cursos na área, como eu falei, né? Eu também não falei para vocês, eu faço pós-graduação, sou pós-graduanda em MBA e Departamento de Gestão de Pessoas. Eu digo para vocês, assim, uma pós-graduação é muito importante, né, para o nosso currículo, claro. Quem quer fazer mestrado, doutorado, ótimo. Mas, assim, não é como a faculdade. É claro, gente, né? Desculpa, minha internet realmente está prestando. Aí, Aline. Vai, Aline. Sim, como eu estava falando, cursos Oh, meu Deus. Na região do Cariri, a gente ainda está muito... Estão me ouvindo? Tô, mas tá Sim. gravando. Será que eu vou fechar o meu? Não tá dando para entender. Fica cortando, mas pode continuar. Por exemplo, de Business Partner, né? Que é o de consultoria interna. Eu queria muito fazer, mas aqui na região do Cariri não tem. O local mais próximo é FGV, que é em Fortaleza. Mas vai ter no Senai, viu? Eu já vi. Pois manda para mim. Tá, tô de então, olho. eu confesso, é um pouco complicado. Cursos de aperfeiçoamento por aqui. Mas, como Gisele tinha, eu escutei no finalzinho da fala de Gisele, ela falando sobre a prática. Oi. Não tá dando essa internet. Ela fica oscilando, a Wi-Fi e a 4G aqui fica cortando, minha gente. Deixa só na Wi-Fi. Travou? Travou. Deixa a gente continuar. Vocês têm mais alguma pergunta sobre a atuação, sobre a prática? Voltou, Aline? Agora eu espero ter voltado. Vai lá. Sim, eu passei 6 meses fazendo trabalho voluntário na cidade de Caririaçu, na Secretaria de Educação. Então, não foi um curso de aperfeiçoamento, mas perpassou isso, porque eu aprendi muito. Eu estudei o decreto, o que era que o profissional docente tinha que ter para poder progredir horizontalmente. Então, tive que fazer o estudo do documento. Eu implementei a avaliação, eu criei a avaliação de desempenho mesmo. A ficha, o instrumental, foi criado por mim junto com a comissão. Então, quando eu saí de lá para o processo seletivo da AFAGO, quando eu trouxe isso para o processo seletivo, eles encheram os olhos. Então, o meu diferencial naquele momento, e até hoje eles dizem, os recrutadores, que foi esse trabalho voluntário que eu fiz e que eles viram que realmente eu fiz, entendi o processo e eu sabia implementar. Então, não percam a oportunidade. Quando surgir, não percam oportunidades, não deixem passar, porque conta muito, muito para principalmente início de carreira. Gi, eu queria que tu falasse um pouquinho. Hoje tu tá vivendo a experiência de estar também trabalhando um pouco com consultoria. Como foi que surgiu essa oportunidade para ti? Como é que tu vê as oportunidades aqui na região para consultoria em psicologia? Liga teu áudio. Liga teu áudio. Tá sem... Pronto.
Desculpa. Então, eu estava dizendo que eu sempre digo que eu sou muito atrevida, né? Larissa sabe porque quando eu queria, ou eu queria aquele campo de estágio, ou eu não queria outro, eu queria era aquele, porque assim, eu sabia que era lá que eu ia aprender, que eu ia crescer, e eu nunca tive esse medo de nada. Então, eu sempre tive muito isso de ser atrevida mesmo, sabe? De ir atrás. E aí, assim que eu terminei a faculdade, eu fiz um projetozinho de recrutamento e seleção. E a primeira oportunidade que eu tive, eu sabia que uma colega minha que tem uma clínica, ela ia precisar de uma pessoa. E eu me ofereci para encontrar essa pessoa para ela. Já ia ser uma experiência para mim, e daí já ia se disseminando a informação, né? Que eu já fazia esses processos. Então, eu estruturei todo um processo de seleção para essa clínica dela, para contratar uma recepcionista, pedi umas dicas à Larissa, fiz tudo direitinho. E aí eu vi que dava certo, sabe? Eu criei um e-mail e tal, fiz bem bonitinho, direitinho. Com 2 dias eu já tinha recebido mais de 500 currículos. E eu fiquei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu nunca fiz isso. E outra coisa, eu não estava cobrando nada para fazer. Eu queria era aprender e a primeira experiência, porque até então eu nunca tinha feito. Então eu vi que dava muito certo. E comecei a vender o meu produto, assim, boca a boca, né? Quando vocês souberem que tem alguém precisando de um funcionário novo e tal, eu faço recrutamento e seleção, e começava a falar, explicar, e acabou que desse recrutamento que eu fiz voluntário para essa amiga minha, com alguns dias, a dona de uma outra clínica me procurou, né? Isso pelo WhatsApp. Eu fiquei sabendo que você faz, fulana me indicou, disse que você fez, que encontrou uma pessoa, eu estou precisando urgente. E pronto, era para ontem, eu assim, meio perdida, ai meu Deus, e agora, como é que vai ser? Então, sabe? E assim, sempre me jogando, fazendo, lendo, vendo o que eu podia fazer de diferente. Fiz esse segundo, agora, recentemente, devido a essa segunda consultoria que eu fiz, já apareceu uma outra, né? Já estou fazendo, paramos agora por conta dessa pandemia, mas por indicação também. E assim, aqui tem mercado sim, não é só para recrutamento e seleção, tá, gente? É para tudo, porque hoje em dia, se vocês observarem o que tem de vagas aqui no Cariri, porque eu acompanho todos esses sites de vaga. Se vocês observarem tanto de vagas que eu vejo diariamente, de assistente de RH, de consultor de RH, de analista de RH, de supervisor de RH, enfim, são muitas, mas porque não é à toa, é pela necessidade que as empresas têm hoje em dia, né? E pelo olhar diferenciado que a gente tem de atuar nesses espaços. Então, assim, eles confiam muito. E outra coisa, a grande maioria tem que ter a especificidade de ser psicólogo, né? Que é um diferencial muito grande para as empresas. Então, assim, eu fiz o meu projeto, divulguei e estou atuando, sempre aparece e dá muito certo, gente. Tem gente que fala, mas aqui não tem campo, não tem mercado. Tem, sim. Só basta a gente divulgar o nosso produto, é igual um produto que a gente vende, né? Um produto pessoal, né? Nesse sentido, mas assim, dá muito certo mesmo. E eu me joguei e sou a prova viva de que, assim, só basta a gente se dedicar a tudo que a gente vai fazer que dá certo, sim. Uhum. É muito importante essa fala de vocês, porque mostra a amplitude de possibilidades de atuação na área, né? E aí, quando a fala de possibilidade de consultoria, é uma área que ela tem inúmeros desafios, mas em meio a todas essas mudanças de mercado, gente, é uma área que está sendo uma das mais bem pagas e as que tem mais oportunidade mesmo no mercado. Você precisa se diferenciar por bom. E assim, não me atrapalha nada no meu trabalho, né? Claro, eu falo antes, quando eu fui fazer as primeiras, que a gente também tem um código de ética no trabalho, que a gente não pode trabalhar com algumas coisas que competam, que venham a competir com o nosso trabalho, mas assim, eu conversei, né? Falei que eu faria, se tinha algum problema. Não tem, porque acaba não competindo, eu não utilizo nada. Oi? Não é concorrência. Não, é fora do meu horário, eu não utilizo nada, nenhum recurso que vem de lá, então são coisas
a gente separa muito bem, né, para não ter nenhum problema. Mas, assim, as competências que eu utilizo, né, são as mesmas, porque são as ferramentas de trabalho que a gente tem. Mas, assim, dá muito certo, gente. Sério mesmo. No começo eu não acreditava. Mas, assim, requer um pouco de tempo também para divulgar o nosso trabalho, né? Até você ter um nome no mercado reconhecido, para que as pessoas, mas aos pouquinhos, vai dando certo. Gente, outra pergunta que fizeram aqui é se vocês se sentem muito sobrecarregadas na empresa que vocês trabalham. Cadê a Aline? Não sei. Sumiu também. Você se sente muito sobrecarregada na empresa? Gente, assim, eu não... Ah, pronto, a Aline voltou. Você se sente muito sobrecarregada na empresa? Você se sente muito sobrecarregada na empresa? Eu trabalho assim, a gente tem que trabalhar 44 horas semanais, né? É o que a gente deveria trabalhar. Mas a gente trabalha mais que isso, certo? Primeiro é isso. Só que sobrecarga é um nome, é uma palavra muito forte. Eu não diria sobrecarga, por conta que quando eu viajo para dar treinamento, por exemplo, eu vou para uma cidade determinada, passar o dia dando treinamento. Então, eu chego no hotel 8 horas da noite, 8, 9 horas. Eu estou cansada? Estou. Mas eu amo aquilo que eu faço. Então, no outro dia, eu vou estar muito bem, porque eu fiz um trabalho muito bem feito no dia anterior. E teve um resultado muito bom. E eu amo dar treinamento, eu amo minha profissão. Então, a gente entende que, quando fala em sobrecarga de trabalho, fala em esgotamento mental, fala sobre o burnout, e vem dar todas as outras síndromes também mentais, né? E hoje, quando a gente desencadeia uma síndrome relacionada ao trabalho, é por conta que sua satisfação no trabalho não está positiva. Você não se sente satisfeito naquilo que você está fazendo, é um dos sintomas. Então, eu me sinto muito satisfeita naquilo que eu faço. E eu não me sinto sobrecarregada. Eu consigo dividir direitinho o tempo. E a empresa, ela é muito flexível em relação a horários. Então, se um dia eu passar até mais tarde dando treinamento, no outro dia eu posso entrar mais tarde. Então, tudo é conversado e a gente consegue ter esse equilíbrio. Eu compartilho, assim, deixa eu ver se... Ah, tá. Eu compartilho do que a Aline fala, sabe? Eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, às vezes o tempo passa e a gente nem percebe que o dia finalizou. Tem dia que eu saio 5h28, né? Tem dia que dá 5h28, eu digo, eu queria mais 2 horas para eu terminar isso aqui que eu estou fazendo, por exemplo. Então, assim, se fosse uma sobrecarga, eu não sentiria essa vontade de ficar mais, né? Mas, assim, como a Aline falou, assim como a Teixeira de Freitas, a Grendene também é muito flexível. E outra coisa, ela preza muito por essa questão de pontualidade, questão de não ultrapassar o seu limite, sabe? Jornada de trabalho, é tudo muito correto, é tudo muito conforme a legislação. Claro, a gente sempre... Uma coisa eu digo para vocês sempre vão precisar fazer um pouco mais do que seria, no caso, para vocês fazerem. Porque tem demanda. Não adianta, e assim, às vezes a gente organiza o dia inteiro e aparecem outras coisas e a gente não consegue concluir como deveria, né? Eu não chamo isso de sobrecarga de trabalho, mas, assim, são os impasses que acontecem no dia a dia, são coisas que a gente, às vezes, não consegue controlar, né? E acaba que você precisa ultrapassar um pouquinho mais, chegar no outro dia um pouco mais cedo, mas, assim, tudo é ajustado, né? Com a empresa, com o departamento ali, o DAP, como a Aline falou, que aí a gente tira um banco de horas, faz uma coisa e outra, tudo legalmente falando, né? Mas, assim, eu hoje não que eu... Assim, eu até tinha compartilhado com a Larissa, e casa muito com o que eu venho falando desde o começo. Sempre vão acontecer alguns impasses, né? Hoje eu tenho mais atribuições do que aquelas que estão no meu perfil de cargo, porque algumas coisas foram acontecendo, né? A gente perdeu alguns colaboradores do setor, então teve que compilar algumas áreas, então várias outras atribuições vieram para mim, certo?
Outra colega entrou de licença, a pasta dela também veio para mim. Então, assim, hoje, nesse momento, não é que eu esteja sobrecarregada, mas eu tenho muito mais atribuições do que há um ano atrás, quando eu entrei, certo? Mas, assim, a gente tem o apoio da equipe toda, do supervisor, de todos os colegas, assim, quando você vê que não tá dando conta sozinho, você corre, busca ajuda, e quando tem uma equipe, assim, integrada, tudo vai correndo bem, sabe? Não existe individualismo, não existe. Acho que é isso mesmo, individualismo, cada um no seu lugar, todo mundo se ajuda, né? Pelo menos onde eu estou é assim. Então, eu acho que devido a esses fatores, eu não me sinto sobrecarregada. Mas sempre vai existir algo a mais para você fazer do que aquilo que está ali no seu perfil de cargo. Isso vocês podem ter certeza. Imagina. Alguém perguntou se viaja muito, não foi? Foi, Aí cortou. Aí cortou. Gente, viaja. Ter disponibilidade para Viaja. viajar. Perceba uma coisa, Gisele trabalha na Grendene lá no Crato, então ela não tem necessidade de viajar. Não viaja. Embora a Grendene tenha em outros lugares, mas a função dela é aqui. Caso tenha alguma eventualidade, é que ela viaja. Já a Isso. função de Aline, ela vai explicar para vocês como é que funciona, tá? Aí é outra questão. É por isso que eu É, digo que são processos de realidades bem diferentes. isso. No caso da Anjo da Guarda, né, como a gente está em 160 cidades do Norte e Nordeste, eu posso hoje dormir em Fortaleza, amanhã acordar lá em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Teve uma vez que eu fiz uma rota em uma semana que eu consegui a proeza de ir para 8 cidades em uma semana. Mas nesses processos eu acompanho os gestores, eu treino eles, porque eu sempre gosto de treinar eles vendo o que é que eles estão fazendo, por conta que os processos de depois eles fazem sozinhos, eu fico só acompanhando. Então, no início, quando eu fui passar para eles os processos, qual é o olhar no processo seletivo, eu tive que viajar muito, muito, muito. Hoje, as minhas viagens são mais focadas realmente em treinamento, mas continuo viajando bastante. E a maioria, quando eu vejo recrutamento de analista de RH, a maioria deles realmente tem que ter disponibilidade para viagem. Quando eu fui contratada, eu achei que tinha que ter disponibilidade para viajar uma vez por semana, ir ali para Vaze Alegre, ali para Aurora, mas não. É viajar de verdade, de segunda a sexta. Ó, outra pergunta que saiu aqui é: você leva quanto tempo para analisar todos os currículos? Por exemplo, esses currículos esses 500 currículos que chegaram, né, para a vaga de recepcionista lá, que você teve que triar. Quanto tempo em média você leva para triar currículo? Gente, é assim, a gente vai aprendendo com a prática, como eu falei para vocês, né? Com a vivência, praticando, fazendo, você vai aprendendo. Essa primeira seleção externa que eu fiz de consultoria, que eu recebi, acho que no total foram mais de 700 currículos, e eu até pedi, eu disse, Larissa, como é que eu faço? Eu recebi mais de 700 currículos, tu lembra, Larissa? Lembro. E aí tu disse, Gi, assim, sem condição, vai e tal, foi me explicando. Aí eu digo, mas aí fiquei pensando, meu Deus, mas é injusto. Se no meio desses, se eu pular alguns e lá no meio tiver a pessoa que eu estou procurando, um currículo muito bom. Então é assim, o que é que eu fiz? Então eu tive que triar de um por um. Aí eu na segunda consultoria eu já disse, não tem condição. Eu levei mais de semanas para fazer isso, mais de semana, de uma semana, porque não era em tempo integral que eu fazia, né? Eu trabalhava e tal. Mas assim, hoje o que é que a gente faz para a gente ganhar tempo na hora de triar os currículos? Na própria divulgação da vaga, você colocar o máximo de requisitos que você quer para aquela vaga, para aquele cargo, né? Assim, ser o mais objetivo possível, porque ali se eu consigo colocar os requisitos que a vaga realmente necessita. É só um exemplo para vocês. Tem que ter um curso bem específico na área, por exemplo, de um recrutamento que eu estou fazendo agora, que é para uma vaga de auxiliar de saúde bucal. Então, assim, é uma vaga bem específica. Eu nem recebi muitos currículos, mas poderia não ser, poderia ser algo que todo mundo tinha esse curso, como, por exemplo, recepção. Mas aí, o que eu fiz? Os requisitos obrigatórios principais tem que ter o curso, né? Tem que residir no Crato.
esses dois. Tendo isso para mim, então, assim, quando eu abro um currículo que eu vejo que a pessoa mora no Juazeiro, eu já passo ele. E tem gente que não se atenta a isso, coloca só ali que tem que ter o ensino médio completo e tal. Então, se eu não restringir e daqui a pouco tiver pessoas que moram no Juazeiro e mandaram o currículo e eu não selecionei, elas vão me cobrar, elas vão mandar e-mail, elas vão ligar, né, pro número que está lá, vão retornar. Por quê? Porque não estava lá no requisito da vaga, não tinha que morar em Crato e a pessoa está no direito. E a gente tem essa obrigação de dar uma satisfação para as pessoas. Então, hoje eu faço isso, eu coloco o máximo de requisitos que a vaga exigir e me ajuda muito. Hoje eu consigo triar, se eu receber 500 currículos, eu acho que eu consigo fazer em 2, 3 dias, se eu tiver um tempo, né, assim, mais livre. Mas o segredo é esse. Não sei se a Aline faz dessa forma, mas eu acho que está na própria divulgação da vaga para a gente ganhar tempo. Ser No bem meu caso, objetivo. como cargo, é um cargo só, né, que a gente faz a seleção, é Sim. vendedor. Então, nós temos o processo já todo estruturado e a gente hoje está criando no Forms, faz tipo um cadastro, quando, por exemplo, alguém vai deixar o currículo em alguma agência. Aí o recepcionista pega o currículo, preenche o Forms e ali já tria automaticamente e manda para o meu e-mail só aqueles currículos que estão no perfil. A gente está tentando automatizar por conta do fluxo muito grande e a rotatividade de vendedor. Mas no meu caso é porque é um cargo específico de vendedor, não são vários, né? Sim. E a outra coisa que a Aline falou, me lembrei. Esse exemplo que eu citei é de uma consultoria externa, por exemplo, porque eu não tenho um sistema, né, computadorizado que já faz todo o processo como eu tenho lá no trabalho, né? Na Grendene a gente tem a gente trabalha com um site de recrutamento e seleção, que lá eu tenho a opção de colocar, quando eu vou divulgar a vaga, eu tenho a opção de colocar os requisitos obrigatórios que eu quero. Por exemplo, reside na região do Cariri, a pessoa clica sim ou não, né? Tem curso e tal, sim ou não. Então, ali, se ela não tiver, automaticamente ele já vai descartando, né? Então, no final, eu já vou pegar só os que me interessam realmente, que o sistema já fez assim, essa boa parte para mim. Então, tem essa facilidade também. Gente, então assim, vocês, diante a última pergunta que eu queria fazer, assim, quais os desafios que vocês enfrentaram com essa Covid-19? Como foi para vocês, né? A notícia, como vocês enfrentaram isso dentro das organizações? Quais foram as estratégias de vocês? O que vocês, enquanto profissionais, qual a responsabilidade de vocês enquanto profissionais da área, né, com toda essa pandemia? Queria que vocês falassem um pouco de como foi para vocês. Bom, eu cheguei de Recife gripada, né? Eu já cheguei assustada. E ainda estou de atestado, inclusive. Mas dentro da organização, o que a gente está tentando implementar é realmente EAD. É focar em reuniões. A gente tenta se reunir mais com as equipes, impulsiona os gestores a se reunirem com as equipes à distância, para que eles possam, durante o dia, realizar o trabalho, mas à noite fazer aquele apurado do dia, sabe? Colocar todos em uma reunião para poder verificar o que está acontecendo, diminuir realmente a distância. E também a questão da ansiedade dos colaboradores. Muitos me procuraram dizendo: Aline, o que é que vai acontecer? Muito fake news, né? Isso chega muita informação para eles, eles acabam acreditando. Então, eles ficam com muitas dúvidas. Aí a gente criou tipo uma arte, um flyer, com algumas informações necessárias básicas. Mandamos para ele com o nosso timbre, porque para eles tem uma credibilidade, então a empresa tem essa responsabilidade social. Mandamos para eles, também estamos colocando sempre para eles cursos, mandei para eles um link de um curso gratuito de controle emocional em épocas de crise, então passei para eles também para que eles possam estar fazendo, porque tem que estar tendo esse controle, tem que ter essa calma, porque se a gente não passar que nós estamos calmos, vai dar certo, acaba que o caos se instala e o restante da organização não anda. E principalmente nós que estamos no ramo funerário. As funerárias não fecham, né? Então nós temos funcionários que estão lá na ponta.
aqui atendendo óbitos, realizando serviços. Ela está acontecendo só em 1 hora, não mais em 24. Então, a gente também tem esses funcionários que estão ali diante disso, muito mais próximos do que a gente. Nós estamos fazendo campanhas também internas, mandando vídeo para eles, mandando mensagem para que eles possam se sentir acolhidos e abraçados nesse momento. Entendo. E você, Girane? Assim, a minha realidade, mais uma vez, é um pouco diferente da de Aline, porque, assim, no sentido de como a gente está trabalhando, né, Aline? Quando a gente recebeu, desde o início que a gente recebeu a notícia, a empresa já começou a se posicionar de uma forma diferente, né, assim, olhando as pessoas, os grupos de risco, dando férias, dando banco de horas para a gestante, para aqueles grupos ali que a gente sabia que era um grupo de risco maior. Então, o nosso papel, né, era o quê? Era tranquilizar naquele momento as pessoas, devido a uma situação emergente, explicar por que estava acontecendo aquilo. No meu setor, por exemplo, uma das meninas que trabalham comigo tá grávida, então, e ela estava em casa de atestado, então eu já liguei para informar e ela já ficou um pouco apreensiva, achando que eu chamei para conversar, achando que era talvez uma possível demissão, não sei, porque a cabeça de todo mundo estava assim muito conturbada. Então, assim, o nosso papel é tranquilizar nesse momento. A gente sabe que é uma crise, é uma fase, não é só aqui, é no mundo todo, que vai passar, mas a gente precisa saber como passar também por ela. Então, na empresa que eu trabalho, eles decidiram dar férias coletivas, porque como é uma indústria, né, acaba que não tem como produzir, o mundo parou. Então, a gente não tinha como continuar, só a gente, né? Então, a empresa decidiu dar férias coletivas. Eu estou de férias, né, coletivas, todo mundo pegou 20 dias de férias, porém existem algumas pessoas trabalhando em áreas mais específicas, departamento pessoal, né, gestores, então sempre nos informando que estão fazendo reuniões constantes, até já planejando o que iremos fazer, quais as ações, as medidas vão ser tomadas quando a gente retornar, para que ninguém saia prejudicado, né? Mas, assim, como eu não estou trabalhando, eu não tive muitas atividades, como pessoas que não tiraram férias, estão em casa trabalhando, sim. Mas aí eu fiquei, como eu estou de férias, não tem nem como trabalhar, né? Uma das premissas também da Grendene, a gente não trabalha fora de horário, a gente não trabalha em casa, e aí eu estou de férias, né? Mas, assim, estou muito ansiosa para isso tudo acabar, porque a gente acaba ficando um pouco ociosa. Por mais que você encontre coisas para fazer em casa, não é a mesma coisa que você estar trabalhando. E aí eu sei que quando a gente voltar, a gente vai ter muito mais desafios, né, do que eu já tive, do que a gente já teve até aqui, né, tô com 1 ano de empresa, então eu sei que quando eu voltar vai ter lá muitas coisas para reestruturar, muitos processos, tudo, né? Talvez coisas até para serem refeitas. Mas eu acho que o nosso papel nesse momento é mais de tranquilizar as pessoas que... tem pessoas que se desesperam, e aí a gente precisa estar junto, né? E orientar, e informar, passar as informações corretas. E eu acho que é mais nesse sentido. Então, gente, é isso. Acho que nós já estamos chegando. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer para a gente poder encerrar? Sim, não. Meninas, eu queria agradecer a vocês pela participação. Eu acho que a gente conseguiu atingir o que eu esperava, que era discutir, dialogar. Eu acho que, se Deus quiser, nós vamos voltar, né, às nossas aulas presenciais. Eles têm um desafio que a gente colocou para eles da atividade parcial, que eles entrevistarem psicólogos que atuam para saber as atividades, os desafios, como é a atuação e fazerem essa entrevista. Eu acho que, ou se eles ainda não procurou vocês, mas vão procurar, né? Daqui a algum tempo e tudo vai voltar ao normal, mas de toda forma eu quero agradecer a vocês. Eu convidei porque confio em vocês, porque acredito e eu acho que vocês são exemplos para mim de referência
de pessoas que buscaram um lugar no mercado e estão conquistando cada vez mais. Eu sinto muito, muito, muito orgulho, chega a me emocionar a falar de vocês, tá? Então, saibam que vocês, sempre eu cito exemplos de vocês e espero contar com vocês sempre. Contem comigo também, tá? Pode contar comigo sempre. É um orgulho fazer parte do time Vasconcelos. Já me procuraram, uma equipe me procurou, estou aberta, estou totalmente disponível para fazer essa entrevista. Eu espero ter contribuído com vocês, certo? E qualquer coisa que precisar, podem me procurar que eu estou à disposição. Que bom. Eu também, eu queria agradecer, Larissa, sempre com esse carinho, lembrando da gente, porque assim, isso não é importante só para vocês. Eu acho que a Aline também pensa assim, para a gente isso também é muito importante. Embora a gente esteja no início da nossa carreira profissional e tudo, assim, é um orgulho também para a gente poder compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Pelo menos para mim é muito prazeroso, sempre que alguém me procura, né? Já outro dia uma turma de uma cidade bem longe do Pernambuco me procurou no WhatsApp. Eu fico tão feliz, eu acho tão bom, sabe, compartilhar experiências, instigar as pessoas. Tem muito preconceito ainda, existe muito preconceito com a área da psicologia organizacional, a gente sabe, mas a gente que está na área, a gente vê que não é esse tabu todo, que não é esse bicho que as pessoas colocam, né? Então, eu queria agradecer, Larissa, e dizer para vocês que eu estou totalmente disponível quando precisarem. O que eu puder ajudar, o que eu puder fazer para mim é sempre muito prazeroso participar desses momentos. Podem contar sempre comigo. Obrigada de verdade. A vocês, meninos, a gente se encontra próxima terça-feira novamente. Não sabemos se vai ser presencial ou se vai ser por aqui, mas de toda forma eu vou mantendo contato com vocês. Muito obrigada pela participação, pelas perguntas, tá? E elas só me pedindo o contato de vocês. Depois Pode eu passar. Tá bom. Vocês individualmente. Pode passar. E é isso. Muito obrigada. Beijão e até próxima. Tchau, Beijo. gente. Tchau. Tchau.